Bom dia, crianças! Tudo bem? Meus alunos lindos do quarto ano B. Hoje a nossa pauta traz a oração e a leitura da nossa aluninha Ana Luísa, matemática, multiplicação e situação problema, língua portuguesa, ortografia e história e surgimento das máquinas. Então hoje é terça-feira, dia 4 de maio. Em matemática, nós vamos ver umas situações problemas que utilizaremos a multiplicação. Em uma garagem estão estacionados carros em 8 fileiras. Em cada fileira há 12 carros. Quantos carros há nesta garagem? Então, vocês vão ter que multiplicar. São 8 fileiras e em cada fileira há 12 carros. Então, vocês vão ter que multiplicar 12 vezes 8. Num pacote de balas contendo 10 unidades, o peso líquido é de 49 gramas. Em 5 pacotes, teremos quantos gramas? 49 vezes 5. Achem o resultado. Numa gincana, as equipes deveriam recolher latinhas de alumínio para reciclagem. Uma equipe recolheu 5 sacos de 100 latas e outra equipe recolheu 3 sacos de 50 latinhas. Quantas latinhas foram recolhidas ao todo? Depois que você multiplicar 5 vezes 100 e depois 3 vezes 50, você vai somar os dois resultados e vai achar o total. Número 4. Na mercearia, tudo à mão, as mercadorias são pesadas numa balança de 2 pratos. Um vendedor observou que a balança ficava em equilíbrio quando era colocada de um lado 1 quilo de açúcar e do outro 4 latas de massa de tomate. Veja a ilustração: 1 quilo de açúcar, 4 latinhas de massa de tomate. Dessas latas de massa de tomate, quantas são necessárias para equilibrar 2 quilos de açúcar? Então, 1 quilo, 4 latas. 2 quilos, quantas latas? Em um vestiário, há 12 camisas e em outro há o dobro desse número. Quantas camisas há no outro vestiário? Vocês vão pegar essa camisa e achar o dobro de 12 camisas. Então, é 12 vezes 2. Língua portuguesa. Para a atividade de língua portuguesa, faremos uso das atividades retiradas do livro didático, ortografia, uso do SS, C, C cedilha, SC e S cedilha. A língua portuguesa é um dos idiomas mais complexos de todos. Temos diversas palavras parecidas que vira e mexe nos confunde. É por isso que precisamos ter atenção sempre ao escrever um e-mail, texto ou recado, etc. Quem nunca ficou em dúvida se tal palavra se escreve com C ou 2 S's? Por exemplo, isso acontece porque as consoantes S, SS, C e C cedilha assumem o som de S. Descubra algumas regras que podem te ajudar a não confundir mais. O C cedilha e o SS não existem em início de palavras. Não existem palavras que comecem com C cedilha e nem SS. Número 2. O C possui o som de S. Em um único caso, com as vogais E e I. Em
todos os outros casos, deve-se usar o C cedilha. Exemplo: censura, ácido, açafrão, endereço, açúcar. O C com som de S é só junto com o E e o I. Para assumir som de S entre vogais, deve-se colocar o SS, senão a palavra fica com som de Z. Casar. É S que a gente usa, mas ele tem som de Z. Se a palavra contar com consoante precedida de vogal, quer dizer, começa com uma consoante e depois vem a vogal. Nesse caso, emprega-se apenas S. Por exemplo, descaso, farsa, remorso. No caso dos sufixos de naturalidade, deve-se utilizar o S. Exemplo: Paraná, paranaense. Palavras de origem indígena, árabe e africana carregam C cedilha. Por exemplo, miçanga, paçoca, paiçandu, muçulmano. Usa-se C cedilha nos substantivos derivados dos verbos ter e torcer. Exemplo: deter, detenção, manter, manutenção, distorcer, distorção, contorcer, contorção. Então, você usa o C cedilha quando tiver verbo ter e torcer. Deve-se ser escrito com C cedilha todos os vocábulos que terminam com to ou tor. Exemplo: cantor, canção, exceto, exceção, setor, seção, redator, redação. 9. Emprega-se S nas palavras derivadas de verbos terminados em NDER, NDIR, enter, erter e ertir. Por exemplo, pretender, pretensão. Então, quando terminar em der, dir, enter e ertir, você coloca pretensão, coloca o S. Ó, pretender, termina em der. Então, é pretensão, com S. Confundir, confusão. Converter, conversão. Divertir, diversão. Usa um S. Emprega-se SS nos substantivos terminados em gredir, metir, ceder e cutir. Por exemplo, progredir, progressão, com 2 S's. Demitir, demissão, com 2 S's. Conceder, concessão. Discutir, discussão. Vamos treinar um pouco, completando com SC ou SC cedilha. Complete as palavras da cruzadinha com SC ou SC cedilha. Desça. Você vai usar o S e o C, ou você vai usar o S e o C cedilha? Desça. Se eu usar o C, vai ficar desca. Florescer. Termina com er. Eu uso o C ou uso o C cedilha? Florescer. Acréscimo. Acréscimo. Disciplina. Agora vocês vão escrever as palavras da cruzadinha acima, separando-as em sílabas de todas essas palavras que estão na cruzadinha.
Complete os quadrinhos usando S, C ou C cedilha para escrever as palavras corretamente. Pesquise no dicionário em caso de dúvida. Então, sempre que vocês tiverem uma dúvida, crianças, e vocês não tiverem um dicionário em casa, é só colocar no Google a palavra ou colocar dicionário online, que vocês vão conseguir pesquisar e ver a escrita correta das palavras. Cérebro começa com S, com C, com C cedilha. Com C cedilha não é, porque C cedilha não começa as palavras. Pensão, almoço. Então, se eu colocar aqui o S junto com o O, vai ficar almoço, né? Então, tem que prestar bastante atenção na hora de preencher as palavrinhas. História. Hoje vamos conhecer algumas das primeiras máquinas criadas pelo homem. Catapulta. Eles colocavam pedras e soltavam a corda. E a alavanca empurrava a pedra para bem longe. Isso se chamava catapulta. Eles usavam nas guerras antigamente. Canhão. São bolas de ferro, colocavam pólvora, acendiam fogo e explodia, empurrando essa bola para bem longe. Isso eram os canhões, também usados na guerra. Máquina a vapor. Olha que interessante, foram os primeiros trens, né? Essa máquina a vapor, eles colocavam carvão nesse compartimento de dentro e esse vapor impulsionavam as rodas. Eram as antigas Maria Fumaça. Máquina de lavar roupa. Tinha que ficar girando a roda enquanto a máquina lá dentro ia girando. E para torcer, você colocava a roupa ali nesse espacinho e girava a manivela e a roupa ia passando igual massa de pastel. E ia torcendo essa roupa. Que ideia legal, né? As pessoas foram inventando instrumentos, máquinas para facilitar o trabalho. Agora vamos responder. Agora observe máquinas e objetos em sua casa e responda as questões a seguir. Se na sua casa não tivesse geladeira, como que você faria? Se não tivesse televisão, como você faria? E se não tivesse o fogão, como é que você ia fazer sua comida? E se não existisse chuveiro? O que seria da sua vida sem chuveiro, gente? Tomar banho na água gelada? E se não existisse a energia elétrica, como que a gente ia fazer? Para assistir TV, para carregar celular, para acender a lâmpada à noite, como que a gente ia fazer? E a água encanada? Não tem água na torneira, como que você ia sobreviver? Ia no rio, ia inventar alguma máquina para ir buscar água? Como que você ia fazer? Responda aí. Número 2. Pesquise em que ano foram inventados os objetos citados a seguir. Então, nós vamos pesquisar. Entra no Google e coloca lá. Quando foi inventado o computador? Vai aparecer. Coloquem a data aqui. Quando foi inventado o ventilador? Lápis de escrever? Quando que o lápis foi inventado? Sabonete, escova de dente, balas. Quando inventaram a bala? E os chicletes? Quando que os chicletes foi inventado? Bola de futebol. Quando será que inventaram uma bola de futebol? Pesquisem, coloquem aqui as datas e tirem foto, crianças, para eu registrar a presença de vocês e também ir avaliando vocês para o final do bimestre. Conto com
todos vocês estudando e enviando as evidências, as fotos para mim. Um beijão e até amanhã.